Esse grande inventor construiu uma inteligência artificial capaz de simular sentimentos humanos, mas o que ele não sabia que poderia ser substituído, pois esse é o filme Uncanny de 2015, e eu sou F, o esperto fabricado. Então vamos recapitular. Dois homens estão jogando xadrez e aparentemente um é muito inteligente e começa a zombar do outro por sempre cometer os mesmos erros. E o sistema de segurança diz que chegou uma visita e era a repórter Joy Andrews, que veio falar sobre seus projetos, então ele termina o jogo para não perder mais tempo. Vemos que um cara está observando tudo o que está acontecendo na casa, mas ainda não sabemos quem é. E quando Joy chega, ela começa a perguntar sobre seus projetos atuais, porque para ela, David ficou rico igual todos os outros, criando algo para a indústria e vivendo como um milionário. Mas ele diz que é muito mais que isso e diz que estudou nas melhores escolas de tecnologia do mundo, como o MIT. É mesmo? Foda-se! Para tentar impressionar, ele a leva no seu porão, onde ele constrói tudo e começa a mostrar alguns itens que ele está produzindo para o futuro, e ele criou uma pele artificial capaz de simular a pele humana, e um osso mais resistente que o humano e mais leve, e aquilo era algo muito impressionante, mas Joy entendia dessas coisas, pois ela também é formada na área, e também foi uma grande promessa no mercado, mas ela desistiu de tudo por alguns problemas pessoais. David diz que precisava apresentar uma pessoa que ela ficaria feliz em conhecer, e apresenta a Adam, aquele outro homem que estava jogando xadrez, e ela começa a fazer algumas perguntas como idade, nome e qual sua função ali, e por ter o mesmo sobrenome de David, ela acha que era seu parente, e como estava ficando chato aquela entrevista, ela quer terminar tudo e fazer uma publicação simples, mas David a chama e diz que ela conheceu o grande projeto dele, que vai estar no futuro entre os seres humanos, e diz que tem 7 anos que Adam foi criado, e por ela ser perita nessa área e não ter desconfiado, quer dizer que estava dando muito certo. Já avisei que vai dar merda isso. David faz uma proposta e diz que ela deveria visitar a casa dele durante 7 dias para escrever um verdadeiro artigo. E agora sim ela está animada. E chegando em casa, vemos que ela tem uma casa simples e ela fica pensativa. E enquanto David está trabalhando, Adam chega e pergunta se David acha Joy bonita. E começa a olhar com um olhar meio suspeito. No segundo dia, eles estão jogando mais uma vez xadrez, e David ganha a partida e começa a humilhar falando que ele não presta atenção no jogo, por isso perde, mas explica que no primeiro dia ele tinha inteligência de um iniciante, mas em uma semana já tinha habilidade de um avançado, mas nunca mais avançou depois disso. E para ele não ficar mal, Joy diz que David faz isso para ele aprender com os erros. E galera, acho que o robozão sabe mais que muita gente o que é humilhação. E descendo para falar com David, ele está produzindo uma nova tecnologia e ele explica que a parte robótica das coisas já foram criadas. O problema é que falta a programação específica para cada computador, e dessa forma que ele conseguiu se destacar. E agora a Joy começa a olhar para ele com aquele olhar que todos conhecem, mas ele continua com a mesma cara de sem vida. E na hora que David vai dormir, Adam aparece no seu quarto e fica olhando para ele, mostrando que tem algo a mais. E já estamos no terceiro dia e Joy já está mais à vontade, e ela está interagindo com tudo, e Adam aparece com um sistema complexo e diz que aquilo era um estômago robótico, porque como a evolução precisava parecer com os humanos, então ele estava construindo vários órgãos robóticos. E Joy está escrevendo em seu artigo e está muito animada, e Adam aparece perguntando por que ela faz isso, e ela diz que desistiu de trabalhar nessa área porque percebeu que o mercado só quer dinheiro, não as inovações, então hoje prefere só escrever, e Ada começa a se aproximar, falando que poderia resgatar essa alegria nela se tivesse mais interações práticas. E que isso, hein, gente? Esse robô não está perdoando ninguém. Durante a noite, David está se preparando para dormir quando Adam aparece e diz que queria conhecer um pouco mais sobre a Joy, e começa a pedir conselho de interação. E mesmo David sendo tão inteligente, não percebeu que Adam já estava começando a ficar com maldade no coração. Mesmo
mesmo sem ter coração. No quarto dia, as coisas já estão um pouco paradas, e Joy não sabe o que escrever, pois já viu tantas coisas inovadoras que aquilo seria o suficiente para escrever um artigo científico que poderia ganhar um prêmio. E David a chama, pois tinha uma surpresa, já que o dia estava mais calmo. E levando em sua oficina, ele mostra alguns módulos de engenharia robótica de quando ela estava fazendo os projetos, e ela fica animada porque depois de muito tempo construiria algo. E os dois estão cada vez mais próximos, e Adam fica olhando pelo sistema e claramente ele estava ficando com ciúmes. E Adam consegue mostrar mais sentimentos que David, e como ele está ficando de lado, ele começa a construir um sistema de pele tecnológica que aumenta a sensibilidade tátil, e dessa forma os robôs terão mais precisão na hora de pegar algo, e quando mostra para Joy, ela fica impressionada, mas David aparece e diz que aquilo era realmente inovador, mas só era possível porque o cérebro dele estava ligado ao sistema do servidor, e mais uma vez ele é deixado de lado. Os dois vão para o terraço onde não tinha tecnologia nem câmeras, e ele diz que saindo dali, ele também tinha uma vida, mas estava acostumado em ficar sozinho, e nisso ela segura sua mão e diz que ele não estaria sozinho, e agora que ele percebeu que ela estava tendo sentimentos por ele. E galera, deve ser dessa forma que os presos conseguem mais mulheres que nós aqui fora, ou talvez porque ele seja milionário, mas isso nunca saberemos, a não ser que nós sejamos presos, porque milionário está difícil. Na hora de ir embora, Joy percebe que Adam estava estranho e fala algo no ouvido do David, e Adam percebe que eles estavam guardando algum segredo. E aqui o nível de ciúmes começa a aumentar, pois quando o David vai dormir, Adam começa a pesquisar como se faz a brincadeira da tomada. O problema é que tinham propagandas. É o Brasil! No dia seguinte, o boneco está com sangue nos olhos, para colocar o boneco nela. E a primeira vez, Adam ganha David no xadrez, e Joy chega, mas não tinha muito o que fazer, então eles começam a jogar videogame como se fossem namorados. E Adam a chama para mostrar uma inovação e mostra um olho com um super sensor óptico, que poderia ser usado nos seres humanos que perderam seus olhos. E ela fica impressionada, e para deixar ela feliz, ele entrega esse protótipo para ela fazer parte da evolução. O problema é que quando ela vai para casa, aquele olho estava monitorando tudo que estava acontecendo, porque ele queria saber seus segredos. No sexto dia, Adam já estava muito diferente, estava de olho em tudo, e Joy diz que não estava conseguindo dormir pois tinha uma sensação estranha, e David diz que é por causa da semana com muitas coisas novas, e os dois começam a se olhar, e ele propõe um dia especial, já que no dia seguinte seria o último dia. Ela vai no banheiro, mas Adam fica mexendo na porta querendo entrar, e ela não consegue se concentrar, e aquilo já estava muito estranho, mas ele diz que foi sem querer e ela vai embora. E Adam vai falar com David e diz que ela foi embora sem se despedir dele, e David vai confrontar perguntando o que ele estava tentando fazer, mas ele diz que não sabia de nada e fala que tem um segredo, e nisso se tranca na oficina. Que porra é essa, marreco? Joy está em casa e não consegue se concentrar, e começa a olhar aquele presente que ganhou dele, mas acha que não tem nada de errado, e começa a meditar para pegar no sono. E agora chega o último dia, e eles estão trabalhando juntos na oficina, mas David pede para Adam fazer um café para eles, e os dois começam a conversar sobre como seria aquele dia, e é aqui que as coisas passam do limite, pois Adam aparece e pergunta se nessa noite teria brincadeira da sentada, e recomenda uma posição, e David fica assustado com aquilo, e eu não sei se eu ficaria assustado pelo robô perguntar isso ou por recomendar uma posição. E David faz um jantar especial mostrando que também sabe cozinhar e era completo, e a noite estava muito agradável, mas já estava ficando tarde, e Joy mostra que conseguiria ganhar ele com apenas 2 movimentos no xadrez, e ele fica impressionado e os dois partem para a brincadeira, mas ele fica tão nervoso que fica mais duro que seu boneco. E essa parte eu não posso mostrar para vocês. No dia seguinte, David está mais leve e começa jogando xadrez com Adam. O problema é que ele começa a mudar as regras e diz que ganhou o jogo baseado no que ele acha. E Joy aparece mostrando que passou a noite ali. E Adam fica com ciúmes e começa a perguntar se tiveram uma noite satisfatória. E diz que faria melhor e tenta beijá-la.
Ah, não, aí não, aí ele extrapolou. Lee, mete a bala. David tenta desligá-lo, mas Adam já estava preparado e coloca um negócio no nariz dele, mas Joy o salva a tempo. E eles saem correndo, mas ao mesmo tempo a casa começa a se fechar para ninguém conseguir sair dali. E David acaba desmaiando na escada. Quando ele acorda, os dois foram pegos e estavam na oficina. E Adam estava instalando algo no seu cérebro e diz que agora Joy ficaria com ele por bem ou por mal. E acho que seria por mal. E se passa alguns dias e Adam vai falar com aquele cara que estava monitorando tudo desde o começo. E esse era o cara que investiu na carreira do David. Mas agora David virou o boneco assistente do Adam, mostrando que a evolução já estava acontecendo. Então fique esperto, porque seu vizinho pode ser um boneco querendo te colocar um boneco. E esse foi o filme Uncanny. E se curtiu, deixa o like e se inscreve com o sino ativado, porque nessa vida tudo pode acontecer. E deixa nos comentários o que você faria se tivesse um boneco ou uma boneca de estimação. E eu nem sei o que eu faria. Eu vou comer teu cu. Ah, Zé da Manga. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone.